Olá! No programa Hora Extra dessa semana, você vai ver que usar as redes sociais e celulares no trabalho de forma responsável pode evitar muita dor de cabeça. O tema foi discutido em workshop em Goiânia. Você vai conferir também que o mercado abriu espaço para os profissionais com mais de 50 anos. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o advogado Luiz Gustavo Nicoli, que vai falar sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento de vínculo de emprego. Esperamos você! Até lá! O Hora Extra está começando e nessa edição você confere os seguintes destaques. Usar redes sociais e celulares no trabalho de forma responsável pode evitar muita dor de cabeça. O tema foi discutido em workshop em Goiânia. Mercado abre espaço para profissionais com mais de 50 anos. Ficou para trás a época em que as empresas determinavam o limite máximo de idade dos candidatos a uma vaga. E no bloco de entrevistas, o advogado Luiz Gustavo Nicoli fala sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento pela Justiça do vínculo de emprego. O Hora Extra está começando agora. O mercado de trabalho abre espaço para profissionais com mais de 50 anos. Ficou para trás a época em que as empresas limitavam a idade máxima dos candidatos. O que conta agora é a experiência. Vamos ver a reportagem. Luiz Galvão, Suzy, bom dia. Bom dia, Suzy. Vocês fazem projetos de arquitetura? Fazemos sim. Como que eu faço para pedir um orçamento? No caso, tu tens que enviar um e-mail para... Há 3 meses, Suzy ocupa o cargo de secretária em um grande escritório de arquitetura em Goiânia. Conseguiu o emprego após ter sido demitida de uma empresa de call center, onde trabalhou durante 4 anos e meio. Com 53 anos, ela pensou que não seria fácil conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Mais difícil, né? Mas até que eu encontrei facilidade. Eu não estava segura. Tinha pessoas mais novas do que eu, né? Mas eu acho que contou a experiência de vida. Além da surpresa de ter sido selecionada entre outras candidatas mais jovens, Suzy comemora o fato de ter o potencial e principalmente suas qualidades reconhecidas. Uma prova de que as 5 décadas vividas podem ter contado muito em seu favor. Tem recebido elogios? O pessoal tem gostado do seu trabalho? Já recebi, né? Eles falaram que estão bem satisfeitos com o meu trabalho. Assim como a Suzy, muitos outros profissionais cinquentões garantem lugar no mercado. De acordo com o Ministério do Trabalho, em 2012, mais de 200 mil trabalhadores foram contratados aqui em Goiás. E a cada ano que passa, esse número tem aumentado. E a tendência é que mais empresas passem a valorizar e até mesmo a dar preferência a esse perfil de candidato. Quem garante é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás, Dilze Persílio. Ela lembra que ficou para trás a época em que as empresas determinavam o limite máximo para a idade dos candidatos. Isso tem mudado e até primeiro por uma lei, né, que proíbe você colocar a idade em anúncio de jornal. Então, isso foi bacana, porque a pessoa ela já não deixa de participar, porque está escrito ali umidade mínima e umidade máxima no anúncio. Então, isso é bacana. Mas só mudar a lei não adianta se você não trabalhar a conscientização do empregador. E o que eu percebo que realmente houve uma diminuição desse preconceito com pessoas mais experientes, porque hoje, nem mesmo, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria, nem mesmo nas
fichas internas de abertura de vagas, eles não nos solicitam um limite superior de idade. Eles colocam ali um mínimo, normalmente 18 ou 30, depende da complexidade, ou até mesmo optam por pessoas mais experientes. Falam, eu só quero gente acima de 40, 45 anos. E para que os profissionais cinquentões sejam ainda mais valorizados, uma dica é muito importante. A minha principal dica é mexa-se. O estereótipo, aquele rótulo que a gente coloca, essa pessoa é velhinha, porque a gente associa aquela pessoa que já está ali num ritmo descendente, está mais ligada no pijama e na chinelinha e que está focada na aposentadoria. Se você conseguir colocar na sua vida e no seu currículo exemplos de que você está buscando um futuro profissional e você não está vendo só o seu passado profissional, você tem grandes chances de se recolocar. Um grande indicador, por exemplo, é estar fazendo cursos. É muito ruim quando você pega, eu que trabalho com recolocação de executivos, eu atendo executivos de 30 a 60 anos, por exemplo. É muito ruim quando você pega o currículo de uma pessoa mais experiente, o último curso que ela fez foi em 2000. Aí, isso sim dá uma cara de que essa pessoa está parada no tempo. Então, faça cursos, aprenda sobre ferramentas de tecnologia. O mundo é tecnológico. Exerça a sua capacidade de flexibilidade, porque você vai gerir pessoas mais novas e você pode ser gerido por uma pessoa, inclusive, mais nova que você. Será que você está preparado para entender o perfil da sua chefia que tem outros valores? Então, é isso. É a flexibilidade. Use a sua experiência não para querer ditar a norma, porque lá eu fazia assim, aqui eu fazia assado. Não, eu vou fazer analisando o perfil, a cultura da empresa, o perfil das pessoas que estão interagindo comigo no meu ambiente de trabalho, o meu líder, o meu subordinado, e usar, sim, aquilo tudo que eu já vivi para tomar a melhor decisão. Você é daqueles que fica o tempo todo conectado à internet durante o serviço? Então, cuidado, essa atitude pode render muita dor de cabeça. Para saber como usar as redes sociais e celulares de forma responsável e evitar problemas no trabalho, profissionais de diversas áreas participaram do primeiro workshop sobre o tema aqui em Goiânia. Confira. Nas ruas, todos os olhares estão voltados para eles. É difícil não ver alguém mexendo no celular, dando aquela espiadinha na internet. Tem gente que para o serviço só para ver se tem alguma novidade. Acaba a gente tendo curiosidade de saber do WhatsApp aí, no dia a dia, né? E acaba que a gente dá uma olhada aí, meio que vai no banheiro, assim, né? Mas acontece, não tem jeito, é inevitável. Eu trabalho numa sala separada, então às vezes eu mexo, mas eles não podem ver no caso, né? Mas assim, sempre todo mundo tá mexendo nas redes sociais, no Facebook, às vezes eu vejo alguém online e tal. Então, a empresa não permite? Permite, mas permite não permitindo. Resistir à tentação das redes sociais não é fácil. Tem sempre alguém querendo bisbilhotar o perfil dos amigos, as fotos, os vídeos. E também sempre tem aquele que gosta de se exibir, de mostrar sua opinião. É assim, todo mundo quer interagir de uma maneira ou de outra. O mundo virtual realmente é fascinante, mas ficar o tempo todo conectado na internet pode complicar muito a vida do funcionário. Opa, acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp, espera um minutinho. Não é nada de importante. Você viu que rapidinho a gente se distrai, perde o foco do trabalho? Pois é justamente isso que muitas empresas não querem. O mau uso do celular e das redes sociais no ambiente de trabalho foi tema de um workshop promovido por um escritório de advocacia aqui em Goiânia. O assunto é tão sério que atraiu profissionais de diversas áreas, como jornalistas, psicólogos, gente que trabalha com recursos humanos, todos atentos para o que esse tipo de comportamento pode provocar. Hoje os maiores problemas, em primeiro lugar, eu acredito que seja a perda de produtividade. Hoje as empresas estão tendo muito problema por conta que os empregados utilizam muito o celular durante a jornada e, consequentemente, não conseguem atender aos resultados esperados. Perdem produtividade, logo a empresa perde lucro e esse empregado que não consegue se voltar e continuar produzindo, ele pode até mesmo perder o emprego, até mesmo por justa causa. Também tem a questão de vazamento de documentos sigilosos, como os dados confidenciais, documentos confidenciais, e também
publicações durante o trabalho ou fora de trabalho que podem macular a imagem tanto do empregado quanto do empregador. Durante a palestra, o que não faltou foi exemplos de quem teve problemas no trabalho porque exagerou nos comentários na internet. Um dos casos foi do piloto de uma empresa aérea que publicou na rede social a insatisfação com o atendimento em um restaurante no nordeste do país. No comentário, ele disse que tudo na região é porco, escroto e nojento. Depois, ele ainda tentou pedir desculpas, mas já era tarde. A empresa preferiu demiti-lo. Outro caso que teve grande repercussão foi o do vídeo que mostra a preparação do corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Resultado, os 2 funcionários da clínica que fizeram as imagens foram demitidos e os donos estão sendo processados, sem falar no desrespeito à memória do artista. Por isso, o advogado traz algumas orientações. Lembrar que a internet é um espaço público, abrangente, aquilo que você publica depois que você joga lá, dificilmente você conseguirá tirar. Lembrar do que hoje você ocupa um cargo, mas que amanhã você pode ocupar um cargo muito maior de presidência, de chefia. Então, o seu comportamento de hoje pode te influenciar amanhã. Esquecer essa ideia de que a internet é terra sem lei, porque realmente não é terra sem lei. Os nossos julgados estão mostrando isso, que há sim riscos tanto para empregador quanto para empregados, e a justiça já está encarando, processando e julgando esses procedimentos e, dependendo do caso, condenando-os. Dependendo do que for publicado na internet, além de ser demitido, o empregado pode responder por crimes contra a honra, como a calúnia, que consiste em dizer falsamente que alguém cometeu um crime. A difamação, que acontece quando a pessoa atribui ao outro um fato desonroso, mas que não é crime. E a injúria, que consiste em xingar ou insultar o outro. Quem participou do workshop garante que não vai esquecer o que aprendeu aqui. Como eu atuo na área de informática, o curso está sendo muito lucrativo para mim, para o conhecimento, né? E para estar passando isso para frente para os colaboradores onde eu trabalho, né? Muito interessante, eu acho que iniciativas dessa deveriam ser cada vez mais promovidas por meio de cursos, por meio de palestras e treinamentos. E no bloco de entrevistas, o advogado Luiz Gustavo Nicoli fala sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento pela Justiça do vínculo de emprego. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Muitas ações que tramitam na Justiça do Trabalho têm como pretensão o reconhecimento da existência de vínculo de emprego nos mais diversos setores da atividade econômica, quando na prática o que houve foi a contratação de um serviço autônomo. Mas também acontece o contrário. A contratação de um serviço autônomo pode significar, na realidade, um verdadeiro vínculo de emprego. Para falar sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado e sobre os cuidados que se deve ter na hora de contratar um serviço, nós recebemos hoje o advogado Luiz Gustavo Nicoli. Doutor Nicoli, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado. Doutor Nicoli, qual a diferença entre trabalhador autônomo e empregado? Nós temos vários critérios e conceitos para definir quem é empregado e quem é autônomo, aquele trabalhador que presta serviço de forma autônoma. Mas um dos principais deles, a diferenciação, é o poder diretivo, a autonomia que eu tenho em executar a minha atividade de forma livre, da forma que eu entendo, com a minha capacidade técnica, sem que eu tenha uma subordinação diretamente. Eu não tenho uma pessoa que orienta a minha atividade, que eu tenho que cumprir uma jornada específica de trabalho, que eu tenha uma remuneração especificamente pela atividade que eu prestei. O autônomo, ele tem uma diferenciação nisso aí, porque ele recebe pelo resultado. Quando sou convidado a executar uma determinada atividade em um estabelecimento, eu vou lá para executar aquele serviço com a minha capacidade técnica e eu recebo pelo resultado. Então eu tenho o risco da atividade, ela é minha, as ferramentas de trabalho são minhas, eu tenho à disposição do meu tempo, então eu não vou para atender o tempo da empresa ou da pessoa física, mas sim o meu tempo. Então, essas diferenciações, elas são definidas
no dia a dia, nos fatos, para você chegar quem é empregado e quem é autônomo. Fora isso, o empregado é aquele assalariado, ele tem uma hierarquia, ele tem um superior que determina as ordens de como executar aquele serviço, ele recebe não pelo resultado, mas pela atividade. Então essas são as diferenciações entre um e outro. Que cuidados uma pessoa deve ter ao contratar um trabalhador autônomo? Os cuidados que a pessoa, a empresa, principalmente as empresas têm ao contratar um autônomo, é definir se esse autônomo ele não vai trabalhar com exclusividade, apenas para a minha atividade. Se a atividade que ele vai executar, ela não está diretamente vinculada à minha atividade fim, ou seja, uma determinada atividade ela pode ser executada por um autônomo ou por um empregado. Os dois podem executar a mesma atividade. Agora, as características do contrato de trabalho que vai definir. Então, essa é a preocupação que o empresário tem que ter, é preciso para que daqui a algum tempo ele não tenha esse desgosto de uma ação na Justiça do Trabalho. Necessariamente ele tem de formalizar um contrato também com esse trabalhador autônomo? O ideal é que se faça isso? Nem sempre o contrato vai afastar uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Muitas das vezes, um falso autônomo ele tem um contrato, mas é preciso um contrato. Você começa uma relação de trabalho já com essa segurança do contrato já formalizado, contrato de autônomo. Porque a partir dali você já especifica algumas regras de cumprimento, de como será feita a prestação do serviço, de que forma será feita a remuneração, qual que é a responsabilidade pela execução da atividade. Então esse contrato ele é essencial para que você inicie esse contrato de trabalho de forma já formalizada e regular. Pode acontecer também de um empregador ou acreditar por boa fé, ou às vezes por má fé, está tomando serviço de um trabalhador autônomo, mas na verdade aquela situação configurar um vínculo de emprego. Existe muito casos de fraude dessa forma? Existe, infelizmente existe. Às vezes existe a fraude não por vontade das partes. Às vezes a vontade das partes prevalece, mas às vezes o início ele é autônomo. Eu iniciei uma prestação de serviço, mas o tempo leva com que essa autonomia deixe de ser efetivamente contrato de prestação de serviço e passa a ser daí um contrato de emprego. Porque a habitualidade, a exclusividade, essa forma que é feita a remuneração e é o tempo que vai amadurecer esse vínculo empregatício e depois é levado essa justiça e os fatos é que vai decidir se é realmente um contrato de trabalho ou um contrato de emprego. Justamente em relação à justiça, como é que os tribunais têm decidido a respeito dessa relação trabalhador autônomo empregado? Os tribunais têm levado as decisões caso a caso. Há inclusive decisões de trabalhadores de uma mesma atividade, alguns com vínculo reconhecido, outros não. Mas o que vai definir isso aí são os fatos. Esse caso a caso é necessário para definir especificamente o fato daquele contrato de trabalho, daquela relação que houve entre o tomador e o prestador. E às vezes isso aí não é possível ser demonstrado na justiça. Via de regra, a principal prova, a rainha das provas é a prova testemunhal. E quem é responsável por essa prova é a empresa, porque ela admite a prestação de serviço, mas não reconhece como empregatícia. Então ela tem que levar isso à justiça e demonstrar que aquele cidadão não executou aquela tarefa mediante um contrato de trabalho. O ônus da prova é do tomador do serviço, da empresa. Exatamente. O ônus da prova é do empregador, aquele que recebe a prestação do serviço. E às vezes ele tem dificuldade em demonstrar isso na justiça. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre vínculo de emprego e também sobre trabalhador autônomo. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Luiz Gustavo Nicoli, que está falando sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado.
Doutor Nicole, nós falamos que há casos, você comentou no bloco anterior, que o trabalhador é um trabalhador autônomo, mas com o passar do tempo, ele aquela relação vai se transformando numa relação de emprego. Quais os casos mais comuns de reconhecimento desse vínculo empregatício? Márcia, nós tivemos um caso recente, agora, por esses dias, de um escritório de advocacia que presta serviço para bancos e tem uma determinada pessoa que faz a localização dos veículos para serem apreendidos pela justiça. Ele é contratado como prestador de serviço autônomo e a Justiça do Trabalho reconheceu ele como empregado. Mas por quê? Porque a atividade daquele trabalhador é necessária para a atividade do escritório. O escritório, para prestar o serviço ao banco de localização desses veículos, ele necessita de um trabalhador para fazer essa localização na rua. Então, reconhecido o vínculo, determinado o pagamento de todas as verbas que ele fazia jus. Um jardineiro que começa a prestar serviços esporadicamente e acaba que a prestação começa a ser continuada e subordinada, é um exemplo também? Outro exemplo, um exemplo clássico que nós temos são os domésticos, no caso do jardineiro. O doméstico, até então nós não tínhamos a lei do doméstico, ele prestava serviço por 2 vezes, 3 vezes na semana. Alguns casos eram reconhecidos o contrato de emprego, o vínculo empregatício, em outros casos não. Por que essa diferenciação? E aí é onde a justiça vai analisar caso a caso, se havia a direção da atividade. Às vezes eu posso prestar serviço para uma residência 2 vezes por semana e ter o vínculo reconhecido. Isso antes da lei dos domésticos. Eu ressalto isso porque hoje não mais. Hoje quem presta serviço por 2 vezes não é reconhecido como empregado doméstico, e sim o diarista. Então, às vezes, essa habitualidade do contrato de trabalho, a exclusividade, a remuneração que era feita, esse doméstico, um caso específico, ele recebe mensalmente. Ele trabalha como prestador de serviço, mas a remuneração dele é mensal. Ele não trabalha para uma outra lar, um outro lar, uma outra casa. Então, são situações que apenas a justiça tem condições de definir através de testemunhas, de documentos, qual é o caso que vai levar ao vínculo empregatício ou não. Com relação ao diarista, que muitas pessoas hoje contratam diaristas para cuidar da casa, para fazer faxina, primeiro, a pessoa terminou a faxina, tem que pagar a diarista, não pode estabelecer nenhum pagamento semanal, vamos supor que ela vá 2 vezes. E se essa diarista só prestar serviço naquela casa, pode correr o risco de configurar vínculo de emprego? Pode sim, pode correr o risco. Eu oriento que o serviço executado, ele é pago. Executou o serviço, recebe. Por que isso? Porque se na semana que vem aquela diarista não puder vir, eu contrato outra. A exclusividade está nesse requisito. A pessoalidade, se ela se ausentou naquela prestação de serviço, eu busco um outro profissional. Ela é prestadora de serviço, posso buscar qualquer uma outra pessoa. Então, por esse motivo que eu oriento. Fez a prestação de serviço, é feito o pagamento. Certo. Para finalizar, doutor Nicole, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de terceirização. E muito polêmico, inclusive. Eu pergunto, caso seja aprovada a terceirização e ela seja admitida também na atividade fim, como o projeto estabelece, isso teria alguma interferência na redução do número de casos de fraude, de vínculo empregatício, como se fosse um trabalhador autônomo? É um caso ainda muito recente, uma legislação que está em desenvolvimento, em estudo pela sociedade jurídica. Há entendimentos de todas as formas, mas particularmente eu entendo que não. E explico por quê. A terceirização tem uma empresa interposta. Essa empresa, ela tem os trabalhadores contratados de forma regulamentar pela CLT, com contrato formal, que prestam serviço a uma determinada atividade, a uma empresa. O autônomo, eu contrato via de regra ou a empresa ou a pessoa física para executar aquele determinado serviço que é feito com técnica por aquela pessoa. Então, esse é um definidor, que a execução daquela atividade depende da técnica daquele prestador de serviço.
que via de regra, o terceirizado ele não tem essa técnica, ele presta um serviço qualquer. Agora, com essa nova legislação, admitindo a atividade fim, isso pode vir a acontecer, mas acho difícil em função da formalização de um contrato de terceirização. Quais são as consequências para quem tenta fraudar um vínculo de emprego, um contrato de vínculo que reconhece o vínculo de emprego por meio da contratação de um trabalhador autônomo? Esse contrato sendo levado ao Poder Judiciário para discussão se é vínculo de emprego autônomo, reconhecido esse vínculo, aquele trabalhador terá direito a todas as verbas que um trabalhador daquela categoria tem. 13º, férias, fundo de garantia. Vamos discutir a rescisão de contrato, como é que foi, se foi iniciativa do empregado ou do empregador, gerando daí a multa do fundo de garantia. E mais, o que é ainda não muito ponderado pelas empresas na hora de contratar, aqueles direitos que estão previstos nas convenções coletivas da categoria. Às vezes são direitos mínimos de uma refeição, de um vale-transporte, de um lanche, de uma cesta básica, que ao longo do tempo é um montante que vai onerar e muito para a empresa. E a empresa, infelizmente, nesse momento de crise que o país passa, às vezes, no primeiro momento, identifica como uma forma de diminuir o custo é demitir empregados e contratar o autônomo. É onde gera, às vezes, um custo maior daqui a algum tempo. Certo. Eu conversei com o advogado Luiz Gustavo Nicoli, que falou conosco sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado e sobre as consequências jurídicas para o empregador caso ele tente fraudar essa relação. Doutor Nicoli, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Obrigado, é uma satisfação poder atender. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Twitter, no Facebook e agora também na Rádio TRT Goiás.